Olá, aqui é Moisés Luna do UPM e bem-vindos ao PM Pills, a sua dose de conhecimento para quem quer passar nos exames PMP e CAPM. As pegadinhas sobre cálculo de canais de comunicação. Tem muita gente errando questão de cálculo de canais simplesmente por falta de uma certa maldade. Neste vídeo eu vou falar para vocês os tipos de situações possíveis que você pode se deparar para nunca mais errar questão sobre canais de comunicação. Bom, a maioria das pessoas que estão buscando as certificações, seja PMP ou CAPM, já deve ter se deparado com a fórmula de canal de comunicação, que ela é relativamente simples de ser memorizada, né? Para você saber o número de canais possíveis de comunicação dentro de um determinado grupo de pessoas, basta, né, você utilizar essa fórmula N, né, que multiplica N menos 1 dividido por 2, onde N é o número de canais que existem. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que em um determinado time de projeto nós temos 4 pessoas e aí fazendo a devida substituição dos valores, temos aqui que 4 que multiplica 4 menos 1 dividido por 2, isso dá 12 dividido por 2, que dá um resultado de 6 canais possíveis. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Então vamos imaginar aqui 4 pessoas dentro do nosso projeto e aí essas pessoas, o seguinte... quais são os possíveis interações de comunicação que podemos ter dentro deste grupo de 4 pessoas. Se a gente desenhar aqui uma seta, né, eu vou fazer aqui um desenho aqui mostrando para vocês, então essa pessoa aqui pode se comunicar com essa pessoa aqui também se comunica com essas aqui também podem se comunicar umas com as outras, né, e vice-versa, todas, né, são possíveis canais de comunicação que podemos ter em um determinado time de projeto. Pegando aqui o número de correspondências possíveis, né, de relacionamentos, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais de comunicação possíveis num grupo de 4 pessoas, que é exatamente o resultado que nós encontramos aqui, né, igual a 6. A questão é o seguinte, quando nós lidamos com um número pequeno de pessoas, é fácil de calcular esse canal. Agora, à medida que esse número aumenta, vai ficando mais difícil fazer todas essas correspondências relativas aos canais de comunicação. Logo, a necessidade de utilizar essa fórmula. Para responder essas questões do exame PMP ou CAPM sobre canais de comunicação, então é fácil. O que nós devemos nos preocupar aqui no caso são as possíveis pegadinhas que podemos enfrentar no exame. Existem 2 em especial que você precisa estar muito atento à leitura que você está fazendo, para não cometer nenhum erro. Quais são essas possíveis situações? A primeira, você precisa saber o seguinte, você entra no cálculo do número de canais, né, isso foi até uma pergunta, né? Você está incluído no número de canais? Porque se estiver incluído ou não, isso vai fazer diferença em relação ao resultado. Então vejam bem, qual o possível cenário que você pode encontrar no exame? Primeiro, você é gerente de um projeto e coordena mais 3 pessoas. Isso quer dizer, então, que são 4 pessoas no time do projeto. Logo, se você for fazer o cálculo de canais, você tem que considerar você, que é o gerente de projetos, e mais 3 pessoas, que dá um total de 4, que o número de canais correspondente seria justamente esse que nós encontramos aqui, 6, certo? Agora, pode aparecer um cenário também, onde seu time contém 5 pessoas. Neste caso, você já está incluído entre essas 5 pessoas. E aí, para você calcular o número de canais, você vai utilizar justamente o N igual a 5. Esse é um dos pontos que acaba pegando alguns candidatos na hora do exame, mas tem um outro em especial que você também precisa conhecer, tá? Vejam bem, olha só. A questão, às vezes, ela quer saber quantos canais existem agora. Então, tinha um determinado número de pessoas
e aí, né, entrou mais uma quantidade de pessoas X e agora ela quer saber o total de canais que existem. Ou então, né, outra pergunta possível é quantos são os canais adicionais? Vejam bem que são perguntas diferentes, tá? Eu tinha, por exemplo, aqui, vamos supor esse cenário aqui, onde eu tinha 4 canais, né, encontrando, perdão, 4 pessoas, né, no time, e aí encontramos 6 possíveis canais, certo? E aí vamos dizer o seguinte, olha, quantos são os canais adicionais? Vamos supor que foram adicionados mais um canal, né? Eu vou colocar aqui do lado, uma pessoa entrou no projeto e isso agora corresponde a 5 canais. 5 canais vai dar 5, né? 5 menos 1, 4 vezes 5 que dá 20, 20 dividido por 2 vai ser igual a 10 canais. Então se a gente for responder essas duas perguntas, quantos canais existem agora? Né? Esse era o cenário anterior, esse é o novo cenário, onde entrou uma pessoa. Agora existem 10 canais. Mas a outra pergunta quer dizer o seguinte, quantos são os canais adicionais? Então, se está querendo os canais adicionais, é a diferença desse para esse. Então, nós temos que canais adicionais vai ser 10 menos 6. Estejam atentos a essas questões, a fórmula é relativamente fácil da gente poder memorizar, mas o texto é muito... A gente tem que prestar muita atenção no texto. Saber se nós estamos ou não no cálculo da questão, né, se está sendo considerado o gerente mais 3 pessoas, ou então se você já está incluído entre as pessoas. E também, né, o que está perguntando na questão, se está querendo a quantidade total de canais a partir da mudança efetuada, ou se está querendo saber quantos canais adicionais foram, que aumentou em relação ao grupo, né, ao time de projetos aqui no caso. Tá? Estejam atentos a isso, que certamente vocês vão conseguir obter êxito em algumas questões do exame PMP. É isso aí. Existem diversas maneiras aí de você sempre ser notificado quando pintar um vídeo novo na área. E uma dessas maneiras é você se inscrever no meu canal no YouTube, é rápido e simples. Você pode também me acompanhar no Facebook ou então, né, assinar a minha newsletter em upm.com.br. Vejo você por aí. Até mais!